Irmãos, a unidade é o segredo do sucesso. Nenhuma instituição nesse mundo, não vou nem usar a parte religiosa, qualquer instituição, tá? Um time de basquete, um time de futebol, seja o que for, qualquer instituição, irmão, nunca vai ter sucesso se não tiver unidade. Se não tiver unidade, se não tiver o mesmo foco, o mesmo parecer, o mesmo pensamento, tá entendendo? A coisa não vira, a coisa não vai para frente. Então o segredo do sucesso da obra de Deus é a unidade. Por isso que na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, no versículo 21, Jesus orou e disse assim: Pai, que eles sejam um, como tu és em ti e e como eu sou em ti e tu és em mim, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus queria dizer o seguinte: se não houver unidade entre nós, o povo nunca vai crer que Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ter acesso à salvação mediante seu sacrifício. Então é muito importante que haja em nossa vida união. Muito bem. Quando o apóstolo São Paulo, ele começou a falar sobre a mesma unidade, o mesmo parecer para o povo de Corinto, você há de convir comigo que aquela igreja tinha dificuldade, sim ou não? É óbvio, é lógico, é claro, até porque o remédio é dado de acordo com a doença. Em cima dos sintomas, o médico medica para atingir a causa. Com Deus não é diferente, é em cima dos sintomas que Deus traz uma palavra para que a causa seja atingida. E Deus usou o apóstolo Paulo e falou para o povo de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha dons espirituais, a igreja de Corinto era uma bênção, tinha algumas áreas que precisavam ser trabalhadas, é óbvio. Deus ali usou Paulo para falar sobre o casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, Deus também no capítulo 12 usou Paulo para falar sobre a manifestação dos dons espirituais, que estava tendo ali um problema muito sério, enfim, mas o povo precisava estar unido, e Deus bateu nessa tecla usando Paulo. Tanto é que no início, Paulo diz assim: me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Repita comigo o seguinte, repita comigo essa frase: eu fico sabendo das coisas de duas maneiras. Primeiro, Deus revela, ou segundo, alguém conta. É assim que a gente fica sabendo das coisas: ou Deus revela, ou alguém conta. No caso aqui, foi a família de Cloé que disse para Paulo: a igreja não está bem, o povo está tendo contenda. Aí Paulo começa pregando da seguinte maneira: quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não despenseiros na graça de Deus? Na verdade eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. O que planta e o que rega não é nada, e sim aquele que faz crescer. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo disse: porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Aí Paulo começa a pegar pesado e a exortar. Eu quero muito glorificar a Deus, porque eu sei que nesses 28 anos essa igreja tem lutado para permanecer unida. Eu sei que durante 28 anos já passou por muitas dificuldades, até porque uma igreja que não passa por luta não é uma igreja verdadeira, porque a igreja que quer morar no céu, nessa terra, ela passa por adversidade, por problemas, por aflições, mas tem um detalhe: ela consegue chegar no fim da estrada, porque ela sabe que Deus é por ela, e que essa obra é de Deus, e essa obra sendo de Deus, ela avança. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que o Senhor disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra, referiu-se a si próprio, eu vou edificar a minha igreja, a igreja lá do Campo Limpo, e tem mais: as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. Então o segredo do sucesso é o mesmo parecer. 33, quando diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vai. Então o óleo é símbolo do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Uma igreja unida, ela consegue fazer coisas extraordinárias para Deus. Uma igreja unida, ela sabe para onde vai. Até porque uma igreja que não sabe para onde vai, nenhum caminho serve para ela, porque ela não sabe para onde vai, não tem uma proa, não tem uma rota, não tem um itinerário, não tem um azimute, então fica difícil. Mas uma igreja que sabe o que quer e sabe para onde vai, Deus faz através delas coisas extraordinárias. Em 1 Pedro capítulo 3 verso 8, Paulo disse assim, finalmente, Pedro disse em 1 Pedro capítulo 3 verso 8, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Então esse mesmo sentimento, em outra versão está escrito do mesmo parecer, sejam todos de um mesmo parecer. Em 2 Coríntios capítulo 13 verso 11, Paulo disse assim:
Quanto ao mais, meus irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz certamente será convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Quando João foi usado por Deus, quando Jesus ali verbalizou essas palavras, João relatou no capítulo 17, verso 1, ali Jesus queria dizer o seguinte, se vocês forem unidos, vocês conseguirão fazer coisas extraordinárias. E eu quero me deter num texto que Deus fez através de um homem algo extraordinário, e este homem foi Gideão. Gideão foi um homem que fez uma grande obra para Deus. Gideão foi uma pessoa usada por Deus, e através dele Deus fez algo extraordinário. Talvez você fale, pastor, a Bíblia relata a história de muitos homens que fizeram coisas extraordinárias. Sim, mas todos eles tiveram unidos com alguém para que a obra pudesse ser feita. Quando Deus respondeu Paulo e Silas no cárcere, perceba que Paulo e Silas no cárcere oravam e cantavam, e havia o mesmo parecer. Eles concordaram em orar e cantar. Não houve assim, Paulo, eu concordo, e aí Silas? Não, eu não concordo não, nós vamos aqui, nós não vamos nem orar nem cantar. Na verdade eu estou agoniado, porque não, houve o mesmo sentimento, houve o mesmo parecer, e eles oraram e cantaram, e Deus mandou a resposta, e eles saíram daquele cárcere. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala de Pedro e João, que estavam unidos no mesmo parecer, que subiu na hora da oração a nona, 3 horas da tarde, e se depararam com o homem que estava paralítico, e o homem queria uma moeda de ouro, uma dracma, um denário, um dólar, um euro, um real, enfim, o homem queria dinheiro, mas Pedro e João, está escrito assim, Pedro e João, fitando os olhos neles, disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele levantou, andou, entrou dentro do templo, glorificando o nome do Senhor. Sabe por que isto? Porque houve o mesmo parecer com aqueles 2 homens. A Bíblia também relata a história do povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, e através da instrumentalidade de Moisés, aconteceu algo lindo. Moisés começou a se deparar com o primeiro grande inimigo de Israel, após a saída da terra do Egito, que foram os amalequitas, os descendentes de Amaleque. E a Bíblia relata que quando o povo de Israel ia para a batalha, Moisés levantava os seus braços. Quando Moisés levantava os seus braços, simbolicamente isso significava que o povo de Deus prevalecia. Enquanto Moisés mantinha os seus braços erguidos, Israel matava, decepava, destruía, anulava o poder de Amaleque. Todavia, à medida que o tempo passava, obviamente acontecia uma coisa normal. Moisés se cansava, os braços se tornavam pesados, e ele começava a abaixar o braço, e paulatinamente, à medida que ele abaixava os seus braços, diz a Bíblia que o povo inimigo, os amalequitas, prevaleciam. Mas a Bíblia relata que 2 homens tiveram uma ótica divina. Um se chamava Arão, outro se chamava Ur, e Arão e Ur, os 2 conversaram e disseram, você percebeu, Arão? O que, Ur? Olha, eu estou observando que à medida que ele levanta os braços, Israel prevalece, mas na hora que ele abaixa o braço, Israel começa a perder a batalha. E aí, vamos tomar atitude? Vamos lá. Então diz a palavra do Senhor nosso Deus, que eles colocaram uma pedra do lado e uma pedra do outro, sentaram naquela pedra, e os 2 seguraram os braços de Moisés para cima a noite toda, e a Bíblia diz que assim Israel prevaleceu contra os inimigos. Aleluia. Houve o mesmo objetivo, houve o mesmo parecer, eles concordaram. Se cumpriu uma palavra já dita por Jesus no capítulo 18, verso 19 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Jesus certa feita abriu a sua boca cheia de dente, e ele verbalizou da seguinte maneira: o que 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está no céu. Aleluia. Onde a concordância, a vitória. Onde a concordância, a resposta de oração. Onde a concordância, Deus se evidencia, Deus se manifesta. Onde a concordância, o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. 2 coisas acontecem quando há concordância. Primeiro, o nome do Senhor é adorado. Você sabia que 2 coisas viemos fazer aqui nesta noite? Eu e você não viemos nesse dia. Sábado está frio, tá bom para estar em casa agora, tomar um caldinho verde, enfim, tomar uma sopa, botar aquela pantufa que você tem de gatinho e andar dentro de casa, não é verdade? Hoje está muito bom para ficar em casa, porque está tão frio, que pinguim está andando de cachecol. Mas eu e você estamos aqui na igreja, não estamos em casa, não estamos estabelecendo outra prioridade para a nossa vida, a não ser fazer aquilo que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.